Minha mãe chegou a fazer um test drive antes de apresentar o plano final. Ela foi professora de inglês por muito pouco tempo no Colégio Setor Leste. E o diretor, então, o professor Francisco, que era um homem muito envolvido com educação. Ele não estava tão interessado em muito conteúdo e tudo. Ele queria que o aluno dele saísse do Setor Leste com uma educação boa. E minha mãe estava dando aula, e cada aluno, claro, com um conhecimento diferente. Todo mundo sabia mais ou menos o verbo to be, mas não sabia como usar o verbo to be, mas sabia conjugar. Então, ela pediu a ele autorização para dividir as classes dela em níveis. E ele deu. Então, ela já fez um laboratóriozinho ali primeiro, e deu certo. Os alunos falavam e tudo, mas ela logo foi convidada para ser coordenadora de inglês na Secretaria de Educação, onde ela teve uma visão mais ampla de como era o ensino de inglês na rede pública do Distrito Federal. Eu fui chamada para a coordenação do inglês do Distrito Federal. E lá eu tive uma visão de todos, uma visão ampla. E vi que para todo lado era a mesma coisa. Era dificuldade, a gente não atingia os alunos. Era injusto, porque o aluno era reprovado e a culpa não era dele, a culpa era do sistema. Então, a gente estudou e nós chegamos à conclusão de que só se nós fizéssemos um ensino à parte para a língua, nós poderíamos ter um bom resultado. E acontece que nesta hora sai a Lei 5692, que possibilitou a criação de centros interescolares. Então, nós fizemos o nosso planejamento. Como eu era coordenadora de inglês e havia uma coordenadora de francês, eu fiz o projeto para o centro de língua, para a língua inglesa. Quando saiu de mim a proposta e foi para minha chefe, ela já propôs que fosse centro de línguas. Nós aí propusemos que fosse de língua estrangeira moderna. As viagens dela, Estados Unidos, Inglaterra, isso estava gerando uma ideia do Sil. E uma noite ela me convocou e começou a falar do Sil. E eu estava perto, datilografando tudo, e muitas laudas rasgadas, muitas laudas substituídas, até que saiu o plano do Sil, mas já saiu completo. Era o que ela tinha na mente. E passou a vender a ideia para o Conselho da Fundação Educacional. Então houve uma reação, porque foi realmente algo inusitado. E ela foi conquistando um a um, até que eles aceitaram o projeto dela. Agora, na verdade, foi vender lá no Ministério o plano do Sil. Aí eu tinha uma amiga no Ministério de Educação, professora de inglês, que marcou também uma entrevista para mim com um dos diretores. Estou-me muito pinto porque fui lá. Mas eu fui, falei, vendi a ideia. E como nós já tínhamos uma experiência e já tínhamos estatística de aluno testado e dos níveis e classificação por nível, eles gostaram demais do projeto. Mas na fundação houve uma certa sabotagem. Eles não gostavam do ensino de inglês. Então, na divisão de pesquisa, quando o MEC abriu para a gente entrar nos processos, o meu foi engavetado. Mas como eu tinha estado lá antes, o diretor de lá pediu o meu processo. Aí o meu foi.
aprovado e dinheiro liberado. Então, foi assim que nós começamos, com muita dificuldade. Aí as coisas foram acomodando. Depois de aceita a ideia, ela teve de brigar pelo local, que não havia um local. Mas havia uma secretária na época, secretária da Educação, que fez todo o esforço para ela ter um espaço e ter o seu. Então, foi uma vitória muito grande dela. O começo foi muito sofrido, porque não foi fácil, a oposição era enorme. Quando finalmente foi oficialmente criado, ela teve que sair correndo para arrumar sala de aula para poder começar. E ela conseguiu algumas salas de aula na escola normal. As turmas foram divididas naquelas salas ali para poder acomodar, que ia dizer que na próxima aula ia ser na mesma sala. Então, os professores ficavam no saguão de entrada, gritando lá, 1A, aqui. Daí saía para a sala até arrumarmos as salas que seriam o embrião do que é hoje o Centro de Línguas. Eram só, acho que umas 10 ou 12 salas de aula, aqui cedidas pelo Elefante Branco, e foi onde começou o Centro de Línguas. Não havia local. Construir era impossível. Então andamos por aqui, por ali, por lá, e vimos que aqui no Elefante Branco havia salas vazias. Então nós começamos com algumas salas, pouquíssimas, e professores poucos também, mas me deram a possibilidade de requisitar o professor que eu quisesse. Então, entre os existentes, eu conhecia todo mundo, fui pensando os melhores para trazer para cá. E começamos com oferta de inglês e francês. O espanhol constou na lista porque eu pretendia achar um professor de espanhol, mas não achei. Então, a procura era muito grande para espanhol, mas não pudemos oferecer porque não tínhamos professor. Então, começamos com inglês e com francês. E foi crescendo. A ideia foi aprovada. A diretora de pedagogia era uma pessoa muito aberta, que confiava no trabalho da gente, deu a mão. Ela nunca pensou que o inglês fosse a única língua possível. É a língua franca, mas tem gente que tem mais facilidade para aprender francês do que inglês, então que aprendesse francês. Depois de 2 semestres, podia optar pela segunda língua também. E assim sucessivamente. Depois teve espanhol e tudo. Francês, porque tinha professor muito bom na rede naquela época, quer dizer, podia começar com ensino de qualidade. E aí foi formando um grupo que comprou a ideia do CIL e não acabou mais. Porque aí ela mostrou um plano viável e com o ideal de atender especialmente alunos de pouca condição financeira. Então, crianças nesse porte tinha a guarida do CIL. Logo depois da queda da ditadura militar, os sindicatos foram criados e a intenção deles, no começo, ainda era... A democracia era uma coisa muito nova e era acabar com tudo que tinha anteriormente. Só que tinha coisa boa, né? Então eles vieram, eu lembro que entraram na sala da minha mãe e, com o dedo em riste, falaram assim, a senhora é elitista. Ela falou, sou, eu estou com essa escola aqui para criar uma elite de pessoas que, de outra forma, não teriam acesso ao ensino de línguas de qualidade e que gostassem de estudar línguas. Então, o que vai sair daqui realmente é uma elite.
houve um mal-estar, porque eles queriam falar elite de uma forma pejorativa, e ela falou da elite que ela queria, que era exatamente a que saiu, né? Uma elite de pessoas que não teriam normalmente acesso ao ensino de qualidade que houve aqui, que há aqui, né? Ainda é o Centro de Línguas. Então, eu estou falando muito do passado, porque era do tempo dela. E ficou, aos poucos, crescendo, sendo aceito, e logo veio o feedback. As escolas, a universidade, mandava dizer que os alunos do Centro de Línguas eram muito bem classificados. Os institutos de língua, a Casa Thomas Jefferson, o INPE, também nos mandaram dizer que os alunos do Centro de Línguas que se candidatavam lá eram alunos que tinham bom conhecimento. Então, a gente foi se animando cada vez mais. E o centro foi sendo conhecido, e numa época ele passou a ter muito. Os alunos pararam de procurar os institutos particulares para virem para o Centro de Línguas. Então, o professor tinha muita facilidade de ensinar, porque podia adequar a matéria para o nível daqueles alunos. E o que aconteceu foi que muitos desses alunos, a grande maioria, saíram daqui falando inglês, francês e alguns espanhol também. A gente foi acrescentando, hoje até alemão tem, mas foram acrescentando as línguas e os alunos saíam fluentes. Naquele mesmo ano de 75 eu fiz concurso e vim dar aula aqui, por causa da nota que eu tirei. Foi uma coisa muito difícil no começo, dar aula na escola onde minha mãe era diretora, então eu escolhi um turno que ela não estivesse aqui para não ter perigo de ter qualquer confusão, e realmente nunca teve. Eu sou, inclusive, amiga de muitos professores daquela época ainda, nunca teve acusação nenhuma de favorecimento. Ela fazia questão de me tratar como professora Vera, e eu nunca chamava ela de mãe. Então, aqui. Então, a gente se entendeu bem nesse tempo todo. Tanto que, logo depois que ela saiu, eu fui ser encarregada pedagógica do diretor seguinte, coisa que eu nunca fui na gestão dela, porque realmente aí não dava. Mas eu acompanhei bem a luta em casa e aqui, para crescer. Aí os alunos da comunidade puderam fazer línguas aqui também, o que foi muito conveniente, porque a Secretaria de Educação, o governo nunca tem dinheiro, isso aí é fato notório. Então, os alunos da comunidade pagavam a APM, né? Antigamente a Associação de Pais e Mestres. Então, eles pagavam uma taxa simbólica, não me lembro de quanto, mas era bem simbólica mesmo, mas com aquilo foi possível equipar as salas de aula. Então, vamos voltar. Sala de aula com 18 alunos, cada uma tinha seu retroprojetor, muita gente que está ouvindo não sabe nem o que é isso, mas a gente usava muito, e tinha um gravador para tocar as fitas com as pronúncias corretas que vinham gravadas por nativos, que eram acessórios ao livro-texto, já com uma caixinha de som e tudo. Então, era o estado da arte. Então, hoje em dia tem computador, tem outra coisa, mas naquela época era o estado da arte. Então, o professor era muito privilegiado porque tinha toda a facilidade para ensinar com qualidade. E o aluno tinha também o privilégio de ter um ensino de qualidade dado por um professor que gostava de dar aula, porque ninguém podia não gostar. E a gente ficou muito amiga dos alunos, muitos até hoje temos contato e torcemos, acompanhamos, estamos sempre sabendo onde estão. Hoje em dia seria assim, stalking, mas eu com muita alegria sou stalker mesmo, sei de onde estão, sei o que estão fazendo, acompanho com muita alegria e orgulho, porque foi fruto de um trabalho bem feito, assim, feito com amor, com garra,
e com muita dedicação de todos, dela principalmente, que foi quem começou. Eu cheguei aqui no dia 17 de novembro de 1975. Eu tinha 19 anos, tinha acabado de ser nomeada para um cargo público. E eu encontrei a dona Nilce, não entendia muito bem como funcionava o CIL, mas ela me recebeu muito bem, me chamou na direção e conversou, me orientou sobre qual seria meu trabalho e tudo bem até aí. Eu fui orientada a ir para a secretaria, que era o local que eu ia trabalhar, e um pouquinho antes de eu sair, eu me lembro que ela disse assim: olha, tem uma última coisa para te falar. Eu exijo pontualidade britânica, viu? E, bom, eu fui para casa, eu não sabia o que era pontualidade britânica, mas eu já entendi que era sobre chegar cedo, né, para cumprir minha jornada. E, de fato, deu certo isso daí. Como era, assim, o final do semestre letivo, em novembro, eu também nunca tinha trabalhado e eu também não entendia onde que eu tinha ido parar, porque eu achava que eu ia para uma escola regular e eu cheguei em um lugar que tinha inglês, francês, um A, um B, um C, um D, eu não entendia nada. E eu fui trabalhando naqueles dias com outro chefe de secretaria, mas ele me orientou, mas ele ficou só uma semana. Daí eu fiquei praticamente sozinha, a dona Nilce era que me orientava. Então eu tive que fazer uma pesquisa na secretaria para ver como funcionava, aproveitava a minha hora do almoço, abria todos os armários, olhava tudo que tinha lá dentro, em cima da mesa, lia tudo para me inteirar, para quando ela me perguntasse, me pedisse as coisas, eu poder atendê-la. Então foi assim que eu segui aqueles dias na secretaria. A personalidade dela, que eu percebi, a gente já percebia que ela era uma mulher à frente do tempo dela, assim, muito à frente do tempo dela, porque ela tinha uma dinâmica de trabalho muito intensa, assim, um foco muito grande no trabalho dela, e ela quase que carregava a escola, assim, a parte administrativa sozinha, tirando a da secretaria. Então, ela coordenava professores, ela via a possibilidade de criar turmas, muito assim, dinâmica mesmo, e muito séria, muito séria. Ela trabalhava muito. Era CIL de manhã, CIL de tarde, no almoço, na janta. E é o CIL que a gente conhece.